Achou que eu não ia falar das 500 milhas de Indianápolis só porque eu nunca falei disso nesse canal e porque é terça-feira e você entende que esse assunto simplesmente morreu? Achou errado, otário! Pois é, eu tô aqui para falar da vitória do Josef Newgarden na última edição da prova automobilística mais relevante do mundo, ou a maior corrida de automóveis do mundo, a edição de número 107 das 500 milhas de Indianápolis. E eu estou feliz por esse moço. Josef Newgarden não só foi aplaudido de pé depois de vencer a corrida, como ele foi comemorar com a galera, tal e como faria qualquer brasileiro médio, apesar dele ser norte-americano. Enfim, Célio Castro Neves comemorou 4 vezes as suas vitórias no Indianapolis Motor Speedway subindo o alambrado. Já o Josef Newgarden foi comemorar com o público e eu não sei se eu posso exibir essas imagens aqui, porque sabe como é, né? Direitos autorais, YouTube, isso nunca combina muito bem. Mas se encontrar alguma foto, eu vou colocar essa foto no vídeo e você vai ver de qualquer maneira. A prova se decidiu na última volta, na verdade na metade da última volta, quando Josef Newgarden ultrapassou o sueco Marcus Ericsson no meio da última volta, na reta oposta. Ele assume a liderança e, tal e qual alguém que aprendeu com quem fez a maracutaia antes, o Newgarden, nos metros finais, ele faz um movimento de descida e subida em plena reta para tirar o vácuo do Marcus Ericsson e assim garantir a sua vitória nas 500 milhas de Indianápolis. Detalhe, eu não estou com a informação de cabeça de quantos milésimos de segundo de diferença o Newgarden passou na frente do Marcus Ericsson. Eu vou aqui dar uma pesquisada rápida no site da IndyCar, o oficial, indycar.com, para tentar obter essa informação enquanto eu gravo o vídeo com vocês, até porque o norte-americano adora números e essa informação eu sei que está descrita em algum lugar porque eu usei no roteiro original. Ponto, encontrei depois de falar pra caramba com você. O Newgarden passou na frente do Marcus Ericsson com uma diferença de 0.0974 segundos, ou seja, 0.0974 milésimos de segundo. Essa é a quarta menor diferença entre o vencedor e o segundo colocado na história das 500 milhas de Indianápolis. A corrida em si foi meio modorrenta. Os pilotos ficaram organizados e comportados até a tradicional volta 150, quando o primeiro acidente, a primeira bandeira amarela aconteceu. Aliás, um registro raro, tá? 3 bandeiras vermelhas nas 500 milhas de Indianápolis e não foram acidentes tão sérios. Quer dizer, um acidente teve carro virando de ponta cabeça e o pessoal estava mais preocupado com o fato do piloto dentro do carro abrir a viseira enquanto o carro está lá deslizando de ponta cabeça a 200 km por hora. Mas tudo bem, né? Prioridades na vida. Vamos avançar para as reações pós-corrida, né? Como eu disse, o Newgarden foi comemorar com os fãs e com a sua equipe. A alegria e o sentimento de alívio do piloto eram evidentes, porque era uma conquista muito esperada. Eu li algumas entrevistas do Newgarden e vi a entrevista pós-corrida dele e ele reforçou o que ele já havia declarado para a imprensa norte-americana, que mesmo com 2 títulos na IndyCar, mesmo com 27 vitórias, e o Newgarden é um piloto que está na categoria desde 2012, as pessoas cobravam ele por essa vitória nas 500 milhas. O que eu acho até um tanto quanto cruel, as pessoas serem cobradas por não conseguirem o triunfo máximo. Eu entendo que não só a sociedade norte-americana, como a nossa sociedade é extremamente competitiva, mas eu acho que nenhuma pessoa deveria se submeter à pressão de ter o sucesso o tempo todo. Mas o próprio Newgarden se pressionava por causa dessa vitória e ele esperou durante muito tempo por isso, e eu acho justo que ele se emocione, que a esposa, a equipe, estava todo mundo muito feliz. A esposa dele, ou companheira, tão logo ele passa a linha de chegada, ela desaba em lágrimas. Ele, quando recebe os cumprimentos do Roger Penske no Círculo dos Campeões, estava em lágrimas. Então,
é uma emoção muito forte de quem finalmente conseguiu alcançar a tão almejada conquista na corrida mais importante do mundo. Eu sei que tem muita gente que não conhece muito da Fórmula Indy, conhece as 500 milhas de Indianápolis, mas é correto dizer, essa é a maior corrida do mundo. Nada que a Fórmula 1 vai entregar vai chegar nesse ponto. A Daytona 500 não tem o mesmo magnetismo de uma corrida que tem ou acontece há mais de 100 anos e tem histórias incríveis, tem místicas espetaculares, tem a tradição, tem alta tecnologia, alta velocidade. E olha, por falar em alta tecnologia, alta velocidade e competência, parabéns, equipe Penske. A Penske passou a perna na McLaren, na Ganassi, na própria equipe do AJ Foyt, a gente vai falar dela daqui a pouco, e na miúda entregou uma estratégia muito interessante, não só para o Newgarden, mas para os seus outros pilotos. Talvez o Will Power tivesse uma melhor sorte se ele não tivesse problemas durante a corrida, e por conta disso ele teve que abandonar a prova, ou pelo menos ficar em posições mais para trás no pelotão. Então, parabéns para a equipe Penske, porque na miúda, no segredo, na boca pequena, assim, sem fazer barulho, estabeleceu uma estratégia perfeita para o Newgarden, que resultou na vitória do piloto norte-americano nas 500 milhas de Indianápolis. Vamos falar dos outros destaques da corrida antes que esse vídeo fique muito longo, né? Além da vitória do Newgarden, outros pilotos também se destacaram na disputa em Indianápolis. Santino Ferrucci conquistou o terceiro lugar, marcando a melhor posição da equipe AJ Foyt desde 2000. O Alex Palou, que foi o pole nas 500 milhas, teve uma recuperação incrível depois do incidente no começo da corrida e também teve uma boa posição na prova. Vamos voltar a falar da estratégia do Newgarden, que é importante, né? A vitória dele é tão impressionante que os números reduzidos mostram o magnetismo dessa conquista. Ele liderou apenas 5 voltas durante a corrida. Porém, ele liderou aquela que era a volta mais importante, que é a volta 200, que decretou ele como vencedor. Ou seja, mais uma vez, Indianápolis mostra que você não precisa ficar na liderança o tempo todo. E aqui, talvez a grande perdedora seja a McLaren mesmo. O Pato O'Ward, infelizmente o Pato O'Ward teve um dos acidentes que resultaram nas paralisações da prova, porque ele tinha grandes chances de vencer a corrida. Mas Pato O'Ward e até mesmo o seu companheiro de equipe se revezaram na liderança. A McLaren foi dominante na maior parte do tempo, disputando ali o protagonismo com a Ganassi, mas a estratégia da Penske, como eu disse antes, foi impecável. E palavras do Joseph Newgarden, registradas pela imprensa norte-americana, ele obviamente se declarou emocionado e todo mundo ficava perguntando para ele por que ele ainda não tinha vencido as 500 milhas de Indianápolis. E olha só como são as coisas, eu disse de crueldade um pouco antes, veja como ele mesmo se reporta a essa condição de não vencer as 500 milhas. Ele afirmou que parecia que ele era um fracasso se ele não conseguisse vencer. E isso a gente não deve levar para a nossa vida, tá? Nós não somos um fracasso porque não conquistamos as coisas. Pelo contrário, nós somos um sucesso porque continuamos a tentar e lá na frente a gente vai conquistar. Ele disse que queria tanto vencer, que ele sabia que ele era capaz e que essa vitória é o resultado de um esforço conjunto de toda a equipe, que estava obviamente muito feliz por estar ali. Também temos que fazer registro às falas do Marcus Ericsson, né? Ele afirmou que fez tudo certo hoje, tanto ele quanto a equipe. Ele estava orgulhoso do time Chip Ganassi, do resultado entregue. Fez tudo certo ao volante. Teve uma relargada muito boa na volta 199, né? E pegou o Joseph totalmente desprevenido. Isso é fato, ele conseguiu abrir uma boa vantagem e manter essa liderança nas curvas 1 e 2. Porém, quando chegou na reta oposta, ele não conseguiu manter o mesmo ritmo. E o Newgarden estava muito mais rápido na reta e ele não conseguiu segurar esta liderança que ele consolidou a partir da largada. Antes de encerrar, vale destaque para os brasileiros, né? O Hélio Castro Neves ficou na 15ª posição no final, o que é uma posição honrosa para um piloto que não tem um dos carros mais competitivos do grid. Isso não aconteceu apenas nas 500 milhas. Ao longo da temporada da Indy, ele está penando para poder obter bons resultados com seu carro.
E Tony Kanaan terminou na 16ª posição, encerrou assim a sua 22ª e última edição das 500 milhas de Indianápolis de sua carreira e também marca um ponto final na sua história na IndyCar Series. Tony Kanaan, campeão da categoria, vencedor das 500 milhas de Indianápolis em 2013, é um dos pilotos brasileiros mais bem-sucedidos da história. É uma pena que a grande massa não dê o devido reconhecimento para ele, porque a Fórmula Indy é uma categoria que é desconhecida, por incrível que pareça, de boa parte dos brasileiros, principalmente os brasileiros que entendem que só vale a Fórmula 1 ou só vale aquelas categorias onde os brasileiros estão vencendo. Mas toda a minha gratidão pelos serviços prestados pelo Tony Kanaan, em particular, em meu nome, Eduardo Moreira, muito obrigado por tudo que você fez por nós dentro das pistas e em algumas causas que você apoia fora das pistas. Então, você vai fazer falta no circuito ou no mundo da Fórmula Indy, mas com certeza acho que não é a última vez que a gente viu Tony Kanaan nas pistas. Certamente ele vai ir para algumas categorias onde ele pode se divertir e apresentar o seu talento sem correr tanto risco em quase 400 km por hora, como acontece em Indianápolis. Apenas para manter o padrão de serviço que a gente oferece nos vídeos da Fórmula 1, a próxima etapa da IndyCar Series é o Grande Prêmio de Detroit, que vai acontecer no próximo domingo, 4 de junho. Detalhe, a pista que será utilizada em Detroit fica em downtown, fica no centro, e é a mesma pista que a Fórmula 1 utilizou na década de 80, ou mesmo traçado, já que é um circuito de rua, que a Fórmula 1 utilizou na década de 80. Ah, tempos tão bons, tempos tão felizes. E é isso. Fiz aqui o meu testemunho da edição número 107 das 500 milhas de Indianápolis. Se você tiver a oportunidade de ver essa corrida em reprise no Star Plus, porque existe essa possibilidade, assista, principalmente as últimas 50 voltas. Foi um final, olha, realmente espetacular. Eu mesmo não esperava que fosse assim, porque tava aquela coisa, né? Todo mundo andando em forma de cobrinha, procissão em alta velocidade, pelo menos foi melhor que o GP de Mônaco, tá? Porque o GP de Mônaco é aquela procissão a, sei lá, 160 km por hora, e aqui é uma procissão a mais de 300 por hora, é bem mais interessante. E é isso. Um abraço para todo mundo e até a próxima.